Trocar a audiência por participação societária em empresas tem se tornado um grande trunfo para influenciadores que querem se inserir no ambiente de negócios e para empresas que querem alavancar os seus negócios. Em outras palavras, nesses casos existe a troca de mídia, ou seja, de influência, por equity, ou seja, por participação societária. Se você se encaixa nessa situação em que você é um empresário ou um influenciador que pretende fazer esse tipo de negociação, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui quais são os pontos positivos e negativos, as principais questões da negociação e como viabilizar juridicamente essa negociação depois do fechamento. Tudo isso eu vou falar com base na minha experiência de mais de 5 anos no mercado como advogado de empresas, de influenciadores, que já ajudou tanto do lado da empresa a trazer um influenciador para dentro, quanto do lado de influenciadores a negociar o ingresso em empresas. Então vamos lá, primeiro ponto de maneira bem breve. Quais são os pontos positivos e negativos para a empresa e para o influenciador? Para a empresa, o primeiro de tudo é que a imagem do influenciador, que já tem uma confiança em uma comunidade de pessoas, numa audiência, na medida em que ela é vinculada com a sua empresa, automaticamente o público passa a confiar nessa empresa. É como uma indicação, é como uma associação em que, se o influenciador é bom, eu confio nele e ele está indicando essa empresa, eu também confio nessa empresa. Ou seja, a empresa não precisa passar por um grande trabalho ali dentro para conseguir a confiança de uma grande audiência. Segundo, com essa confiança vem também a possibilidade de acelerar as vendas. Ou seja, a barreira para que um produto possa ser vendido é menor. E mais, existe também ali dentro de uma audiência um grande canhão de mídia que dá para ser feito com influenciadores, de forma que em uma comunidade de pessoas que seguem algum influenciador, praticamente tudo que ele vai vender, essas pessoas vão confiar e vão querer comprar. O que seria diferente se essa empresa quisesse entrar nessa comunidade. Provavelmente as conversões não seriam tão grandes porque eles não teriam de cara a confiança desse tanto de pessoas. O segundo grande benefício é a possibilidade de um aumento forte na venda por conta desse canhão de mídia, desse canhão de audiência que é o influenciador. E o terceiro grande benefício é que para que tudo isso aconteça, não é preciso gastar necessariamente com tráfego pago e não é preciso gastar tanto caixa para isso, já que tendo o influenciador sendo a cara de determinado negócio, ele vai conseguir ali com as suas publicações, com a sua rotina, inserir esse produto e ajudar com que as vendas sejam realizadas. Agora, deixando o lado da empresa de lado, indo para o lado do influenciador, o grande benefício é que ele passa a ser menos dependente de publis e fazer parte de um negócio efetivamente, em que não só ele vai gerar receita, ou seja, não só a atuação dele vai gerar receita, como também todas as fontes daquele negócio que vão se beneficiar passam a gerar receita e com isso cair no bolso dele. E isso tudo com um risco baixíssimo, já que nessas situações de troca de influência por participação da empresa, geralmente o influenciador não investe dinheiro. Ele investe efetivamente a possibilidade dele divulgar para sua base e realizar ali a venda, o aumento de receita dessa empresa. Agora, quais são os pontos negativos? E aqui se aplica para os dois lados. Primeiro, existe o risco do negócio, daquele influenciador não conseguir entregar ou da empresa não satisfazer também as condições que o influenciador quer no longo prazo, ou seja, existe ali um desentendimento que, sendo bem sincero, é comum de todo negócio. E segundo é que, na medida em que o influenciador ingressa dentro da sociedade, ele se torna sócio. Sendo sócio, ele está sujeito a todos os ônus e a todos os bônus. Então, se eventualmente tiver algum ônus, por exemplo, a empresa falir, por exemplo, tiver alguma dívida em específico, se não tiver bem amarrado contratualmente, por exemplo, ele pode sim responder por isso. Mas, reforçando, se você é sócio de alguma empresa, naturalmente esse tipo de situação pode acontecer e, sendo bem sincero, essas situações costumam ser a exceção. Mas é aquela coisa, pessoal, quanto maior o risco, maior o retorno. Então é preciso que os dois lados meçam quais são os riscos que querem correr em relação aos retornos que querem receber. Legal, agora que você entendeu os pontos positivos e negativos de um tipo de negociação de media for equity, de troca de influência por participação em empresa, eu vou te mostrar quais são os principais pontos que você tem que negociar caso você se encaixe nessa situação. O primeiro ponto é participação societária, ou seja, o quanto de participação societária você quer dar para esse influenciador na sua empresa ou o quanto esse influenciador quer na empresa para poder atuar ali em prol dela. Quanto a esse ponto, pessoal, não existe uma regra, uma receita de bolo. Então a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração, primeiro, é qual é o mercado que aquela empresa está inserida. Se for uma empresa de tecnologia que tem que captar investimento, negociar participação societária a todo momento, geralmente a participação concedida é um pouco menor, gira em torno
torno de 0 alguma coisa até uns 5, 10% de participação societária para ter ali um influenciador que vai efetivamente ajudar aquele negócio a alavancar. Dependendo da contribuição desse influenciador para essa startup, desse negócio de tecnologia, pode até ser dado mais participação, como uns 15% até uns 20%. Eu não estou falando no caso em que ele é o fundador do negócio, estou falando no caso em que ele está trocando a audiência dele para ajudar ali essa empresa que já tem seus fundadores e já está rodando. Agora, se esse influenciador estiver negociando participação com uma empresa mais tradicional, uma empresa que não vai ficar todo momento negociando participação societária, aí sim essa participação pode ser bem maior, não tem problema nenhum. E eu falo mais sobre essa definição de participação societária no vídeo que eu vou colocar aqui no card, em que eu explico certinho as diferenças entre os mercados, como estruturar isso, inclusive como estruturar ao longo do tempo participação societária. O segundo ponto da proposta é se vão existir condições para que o influenciador cumpra, para que ele sim possa ter em troca essa participação societária. E aqui vai do ponto de vista muito do empresário, que às vezes ele vai chegar numa situação em que tem um influenciador com grande potencial, mas que ele precisa que esse potencial seja alcançado, ou pelo menos parte dele. E que, caso ele queira que esse influenciador se torne ali sócio, esse influenciador tem que cumprir essas condições. Como, por exemplo, contribuir com a empresa por determinado tempo, fazer determinadas entregas e por aí vai. É importante que essas condições existam, porque da mesma forma que para o empresário pode não fazer sentido essa sociedade se essas condições não forem alcançadas, para o influenciador é um período em que ele vai notar se faz sentido ou não também permanecer com essa empresa, sendo que durante esse período ele fica fora do contrato social, ou seja, se protegendo patrimonialmente. E aí ele vai entender como é trabalhar com essa empresa, fazer as entregas e o retorno que isso tem. Seguindo aqui, outro ponto que vocês têm que negociar nessa fase aí de proposta é o que vai acontecer se houver a saída desse influenciador ou da empresa desse contrato, ou seja, se o contrato for rescindido. Geralmente, pessoal, existem as hipóteses em que a pessoa simplesmente quer sair do contrato e as hipóteses em que o contrato é rescindido porque a outra pessoa descumpriu o contrato. O que eu recomendo que vocês vejam nesse sentido é passar por todas as hipóteses possíveis e discutir se vai existir ou não alguma penalidade, se esse influenciador vai ter direito a receber alguma participação no resultado financeiro sobre algum produto que ele está divulgando e por aí vai. Também não existe aqui uma regra fixa, mas é importante discutir quais são as hipóteses de saída para que esteja claro na cabeça de todo mundo o que vai acontecer caso essas situações venham a ocorrer. E não só isso, pessoal, também é preciso que vocês discutam exclusividade, ou seja, aquele influenciador só pode fazer isso com a empresa e não concorrência, ou seja, aquele influenciador, apesar de ter os negócios, vai poder concorrer com esse que ele está ingressando. São questões super importantes que devem ser discutidas antes de um contrato. Depois que você discutiu todas essas situações, que vocês entraram em um acordo, aí vocês vão para a parte de viabilização. E aqui a gente tem duas possibilidades. A primeira é, caso já exista uma empresa e o influenciador esteja negociando o seu ingresso nessa empresa, mas vai ter que passar por algumas condições, o contrato ideal para fazer isso é um contrato chamado de contrato de opção de compra com vesting. A compra é realizada efetivamente ou por um aporte financeiro ou pela troca da participação societária pela audiência, pelo poder de influência desse influenciador. E o vesting é, caso vocês queiram, um conjunto de condições que vocês estipulam para que aquele influenciador possa ter o direito de comprar essa participação societária. Então, caso exista uma empresa e esse influenciador que está fora queira ganhar o direito de ingressar, o contrato ideal é o contrato de opção de compra com um período de cumprimento de condições de vesting. Caso você queira já iniciar uma empresa com um influenciador, vocês podem fazer isso criando efetivamente um CNPJ, geralmente sociedade limitada é o mais adequado, e aí vocês fazem, para viabilizar toda essa situação, um acordo de sócios. O que esse acordo de sócios vai fazer? Ele vai dizer o que cada um tem que fazer ali dentro, quais são os seus direitos, se vai ter concorrência, se não vai, qual a participação societária e o que vai acontecer caso cada um dessas pessoas queira sair, o quanto vai ser pago, em quantas vezes, se vai ser pago ou não e outras questões. Então, para resumir esse ponto, caso você queira iniciar um negócio junto com o influenciador, criando um novo CNPJ, a melhor maneira de viabilizar isso é assinando um acordo de sócios. Pessoal, se você gostou desse conteúdo e você quer se aprofundar nesse tema de concessão de participação societária, de acordo de sócios, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos que falam sobre isso. Inclusive, eu vou deixar alguns aqui no final que podem ser muito interessantes para vocês. E se você tem uma empresa e você quer negociar com um influenciador, mas não quer sair dando participação desde o começo, vou deixar um outro vídeo aqui no card que fala exatamente como fazer esse tipo de negociação sem dar participação societária. Mais uma vez, meu nome é Diogo Long, sou advogado, especializado em empresas, influenciadores e atuo com esse tipo de negociação todos os dias dentro do meu escritório. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários e siga aqui no canal para mais dicas como essas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.